Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria, antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a vossa salvação, porque preparastes diante de todos os povos luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: esse menino vai ser causa tanto de queda quanto de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós pedimos, Espírito Santo, abra o nosso coração para receber a tua palavra e que em nós ela seja fecunda e produza frutos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos nos sentar, queridos irmãos e irmãs, você aqui, você em casa. Nós vemos esse evangelho que, na verdade, é o evangelho da festa da apresentação do Senhor, que geralmente nós celebramos todos os dias 2 de fevereiro, que para nós da Canção Nova tem um sabor muito especial, que é o dia no qual nós renovamos o nosso compromisso com Deus. E o evangelho de hoje narra a atitude de José e Maria, indo a Jerusalém, descendo a Jerusalém. Veja, eles moravam no norte do estado de Israel, em Nazaré, e eles desceram a Jerusalém para oferecer Jesus, que existia uma prescrição, não era tão obrigatória assim, mas os judeus piedosos faziam, de que o primeiro filho, o filho primogênito, fosse consagrado a Deus no templo no 40º dia, 40 dias depois do seu nascimento. Isso fazendo alusão, fazendo memória àquela passagem do Egito, da primeira Páscoa, né? Onde Deus pediu para que os judeus untassem, ungissem o batente das portas das suas casas com o sangue do cordeiro, para que o anjo que veio exterminar os primogênitos dos egípcios não exterminasse os primogênitos de Israel, os primeiros filhos, Primogênito na lei judaica era o primeiro filho do sexo masculino. Então, Jesus, o menino, era consagrado no templo e o pai dizia, era o pai passando para o filho aquela tradição. Olha, assim como meus pais, nossos pais foram poupados no Egito, se tornaram povo de Deus, porque aquela foi a primeira Páscoa que os deu identidade de povo, assim hoje você também faz parte dessa história. Você hoje é consagrado a Deus, você hoje é ungido também para ser povo de Deus. E é interessante também que na lei judaica havia a prescrição de sempre ofertar os primeiros frutos da terra a Deus. Os primeiros frutos da terra eram ofertados a Deus no templo. Por quê? Porque eles entendiam que para Deus se dá o melhor, não os restos. Tem gente que vai à missa no domingo e acha que está fazendo um favor para Deus. Ainda vai, essas missas da manhã é um terror, viu? Porque o povo chega com a cara amassada, claro, não aqui, óbvio, sim, em outros estados, Chega assim, parece que está arrependido de não ter morrido na madrugada, Você olha para a cara do indivíduo, A gente faz um pouquinho para Deus, às vezes, e acha que está arrebentando, A pessoa doa lá uma miséria na coleta, com todo respeito, e acha que está arrebentando. Não aqui também, assim, em outros países, Mas acha que está arrebentando. Mas para Deus, a gente dá o melhor.
O melhor que a gente tem. O primeiro fruto da terra, o primeiro filho, que para o judeu, na lei judaica da época, tinha essa compreensão. O primeiro, que era o melhor para eles, eu dou para Deus, porque Deus merece, né? Mas não é nem sobre isso que eu vou falar, o meu tempo é curto, poderia falar sobre isso, que é muito bonito também esse aspecto do Evangelho. Mas uma coisa que me chamou a atenção são os versículos 26 e 27, e essa figura chamada Simeão. Simeão era um profeta, era um homem de idade avançada, mas eu vou ler novamente o versículo 27. Versículo 26, desculpa, 25b e 26. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava com ele, presta atenção. E lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Olha só, por 2 vezes nesses 2 versículos, a palavra usa o nome Espírito Santo. Para dizer o quê? Que o Espírito Santo tinha revelado para ele que ele não morreria sem ver o Messias. E o Espírito Santo o conduziu ao templo aquele dia. Então o que isso revela? Que Simeão era um homem que tinha uma profunda intimidade com o Espírito Santo. Era um homem que se deixava mover, conduzir pelo Espírito Santo. E como isso é importante, gente. O Padre Jonas, o nosso fundador, o Monsenhor Jonas Abib, de saudosa memória, que está, como a gente costuma dizer, está semeado, não só enterrado, mas semeado aqui no santuário. Quem não visitou depois ali o lugar onde ele está enterrado, visite, que está aqui, fazer a sua oração. Ele sempre nos ensinou que nós precisamos ser dóceis à voz do Espírito Santo. Precisamos nos deixar conduzir pelo Espírito Santo em tudo. Porque imagina se Simeão tivesse falado assim, olha, eu ouvisse aquela inspiração, porque o Espírito Santo ele é sutil, ele fala no coração da gente. A inspiração de ir ao templo e falar assim, não vou hoje não, Como muita gente eu falei que não dá o melhor para Deus, eu não vou à missa não, eu vou à missa quando eu tenho vontade, meu amigo, tudo bem, você está perdendo muito, você está perdendo a sua salvação. Aí no dia que você morrer, Deus vai falar assim, hoje eu não estou com vontade de te salvar. Claro, uma metáfora que eu estou usando, para dizer o seguinte, que você tem que ser fiel a Deus, porque Jesus disse no Evangelho, se você é fiel a mim, eu vou ser fiel a você. Se você me testemunha, me busca, no dia do juízo, eu vou te testemunhar diante do Pai, como advogado. Agora, se você leva de qualquer jeito, tem gente que leva a fé de qualquer jeito, tudo é prioridade, menos as coisas de Deus, sabe? Eu acho tão bonito os antigos, que eles guardavam, a melhor roupa para domingo, para ir à missa, Eu lembro, a minha avó falava, essa aí é roupa de missa, Você já ouviu essa expressão? Porque tinha ou seja, a melhor roupa para Deus, A melhor momento para Deus. Hoje em dia a pessoa faz tudo o dia inteiro, deixa para rezar meia-noite. Começa o primeiro mistério e baba depois no terço. Acorda 3 da manhã com o terço cheio de baba, E falar, os anjos terminam para mim. Meu amigo, os anjos já têm a função deles, você tem que rezar. Simeão deu o melhor para Deus. Ele ouviu a voz de Deus e falou, eu vou ao templo agora, Nessa época do Natal e Ano Novo mesmo, tanta gente que vai à missa o ano inteiro. Chega lá na sua casa, o infeliz, que para passar o Natal na sua casa, aquele cunhado mala, comilão, come tudo, ainda leva a sobremesa embora, ainda na tapuera, sua e não devolve, Acontece. Aí chega lá na sua casa no Natal e fala, não vai à missa hoje não, a gente está aqui, a gente veio de longe para te ver. O cara não vai à missa uma vez no ano ainda, na festa, solenidade, que é para você ir, ele tira de você a liberdade e a possibilidade de ir. E você, cara de pau, me perdoe a sinceridade, para dizer coisas leves, acaba não indo, é mesmo, vou ficar com a família, Deus quer que eu fique com a família. Deus quer que você fique com a família, mas Deus quer que você vá à missa na solenidade. É 1 hora, não vai matar. Mas a gente dá o pior para Deus. Simeão, ele era conduzido pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ele dava o melhor para Deus. Porque ele dava o melhor do seu tempo para Deus. Eu sei, você que é casada, que tem filhos, tem que fazer aquele peru que você não aguenta, mas nem sentir o cheiro, na ceia, vai fazer as comidas, tudo bem. Mas se adianta, se organiza e vá à missa, não vai te matar. É uma solenidade. Simeão se deixava conduzir pelo Espírito Santo, gente. E outro aspecto bonito. Por que Simeão se deixava conduzir pelo Espírito Santo? Santo Tomás de Aquino nos ensinava na Suma Teológica que quando você está em estado de graça, ou seja, sem pecado mortal, não há mediação. Você não precisa de nenhuma mediação. O Espírito Santo fala direto no seu coração. Direto. Se você vive em estado de graça. E o que é estado de graça? Viver em estado de graça é não viver em pecado mortal.
Se você vive um pecado mortal, São José Maria Escrivá dizia que nós não fiquemos 1 hora em pecado mortal. Cometeu um pecado mortal, procura o padre e se confessa. Sabe? É a amizade. Quando você está em pecado mortal, você constrói um muro entre você e Deus. Sabe? Agora, quando você se confessa e está em estado de graça, você restaura a amizade com Deus. Ninguém tem intimidade com o Espírito Santo se não tem amizade com Deus. Se não vive, sabe, em estado de graça. É importantíssimo. Tem gente que está comungando em pecado. O padre falou que é certo. O padre não pode falar que é certo. O padre está abaixo da doutrina e da Bíblia. Se a Bíblia e a doutrina da igreja falam uma coisa, nós somos servos dessa doutrina e dessa palavra. Estamos acima, não podemos interpretar diferente, né? E é importante a gente buscar essa intimidade com o Espírito Santo e ser dócil. O Padre Jonas, às vezes ele preparava uma pregação, sempre preparou, sempre muito organizado, inteligente, mas se o Espírito Santo, na música que o músico estava cantando antes, o inspirasse algo diferente na hora, ele mudava toda a pregação, deixava o esquema e pregava o que Deus estava inspirando, porque ele era dócil ao Espírito Santo. E olha a canção nova, olha o tamanho disso aqui, de tudo que Deus fez através dele, por causa da sua docilidade ao Espírito Santo. Sejamos dóceis ao Espírito Santo, busquemos intimidade com o Espírito Santo, nos deixemos conduzir por ele em tudo, porque os frutos serão maravilhosos, sabe? E nós vamos deixar um rastro de Deus por onde nós passarmos. Vamos ficar em pé por um momento, por gentileza. Eu te peço, Espírito Santo, vem sobre nós nessa manhã, vem sobre nós que estamos aqui, vem sobre quem está em casa, vem nos batizar, Espírito Santo, nos encher, vem nos libertar da tibieza, da preguiça espiritual, do comodismo. Muitas vezes damos o pior para Deus, os restos, e achamos que estamos arrebentando, que estamos abafando. Vem abrir os nossos olhos, Espírito Santo, os nossos ouvidos, vem nos curar dessa letargia da alma, dessa tibieza, dessa mornidão espiritual, que nós sejamos cristãos fervorosos, que amam a Deus, que colocam o reino de Deus em primeiro lugar. Vem, Espírito Santo, nos revelar os pecados que nós ainda não confessamos, para que nós os confessemos e os confessando, voltemos à amizade contigo, voltemos ao estado de graça. Vem, Espírito Santo, libertar-nos da cegueira espiritual, da surdez espiritual. Vem e faz a tua obra em nós nessa manhã. Nós queremos ser dóceis a ti, nós queremos ter intimidade contigo. Vem, Espírito Santo, e nos batiza agora, nos chacoalha de dentro para fora, muda as coisas dentro de nós, muda a nossa percepção, a nossa visão, a nossa audição. Mais uma vez eu te suplico, Espírito Santo, dai-nos intimidade contigo, nos ensina a ouvir a tua voz, nos ensina a nos deixar guiar por ti, e vem nos libertar de toda essa mornidão espiritual. Vem, Espírito Santo, abre os nossos ouvidos, os nossos olhos. A Bíblia diz que é o Senhor quem nos convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Vem convencer agora os pecadores, aqueles que estão em estado de pecado mortal, em estado de inimizade com Deus e que acham que estão certos. Vem nos convencer, Espírito Santo, de toda a verdade. Vem fazer a tua obra em nós. Nós nos consagramos a ti. Vem nos batiza, vem infunde em nós os teus dons, Espírito Santo de Deus. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha